Olá, estudante paranaense, bem-vindo ao programa Aula Paraná de hoje. Agora nós vamos iniciar uma aula de Geografia, mas antes de iniciarmos a nossa aula de Geografia, quero pedir a você, estudante, que providencie caneta, lápis, borracha e um caderno para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que serão abordados na aula de hoje. E quero também deixar à vontade a participação das famílias, pais, mães, avós, tios, tias, enfim, todas as pessoas que estão aí em casa junto com você acompanhando essa aula de Geografia. E para começarmos a nossa aula de Geografia, eu já coloco aqui na tela uma problematização. Escalas geográficas e escalas cartográficas são a mesma coisa? Quais os elementos de um mapa? Então aí a gente já tem duas perguntas para a gente começar a pensar sobre os conteúdos que serão vistos na nossa aula de hoje. Será que quando eu estou falando em escala cartográfica e escala geográfica, eu estou falando da mesma coisa? Será que são os mesmos assuntos? E ainda, quais são os elementos que constituem um mapa? O que a gente vai perceber quando a gente olha para um mapa? Quais são os elementos, quais são as informações, o que nós temos em um mapa? A partir disso, você já pode ver aqui na tela a definição de escala geográfica, que quando falamos em escala geográfica, estamos tratando de uma amplitude geográfica de uma área de estudo. Então, o que é essa amplitude geográfica da área de estudo? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma cidade, de um estado, de um país, de um continente, nós estamos falando de diferentes áreas de abrangência do nosso estudo. Se eu estou falando de um bairro, estou falando de uma área de abrangência muito menor do que quando eu falo de um continente, que eu estou tratando de uma área de abrangência muito maior. Então aqui, como você pode ver, na tela, bairro, município, estado, país, continente, são essas esferas geográficas, ou ainda local, regional, nacional e global, que a gente pode tratar algo local, algo regional, algo nacional a nível de país ou algo global. Quando a gente fala, por exemplo, em economia, nós temos ações de diferentes países que vão influenciar na economia global. Então, determinadas ações determinadas ações de determinados países vão influenciar todo um cenário global, ou ainda podendo apenas influenciar um cenário regional ou um cenário local. Aqui, olhando com bastante atenção na tela, a gente consegue perceber, visualizar bem claramente o que é a escala geográfica, que está ali em amarelinho destacado, diz respeito à abrangência de um determinado fenômeno. Se um fenômeno é local, regional, nacional ou mundial. Assim, a escala geográfica será menor se o fenômeno atingir apenas uma área menor. Quando um fenômeno é em grande escala, será o que atingir mais áreas. O que eu quero dizer com tudo isso? Se eu estou falando de uma escala local, é uma escala pequena. Se eu estou falando de uma escala global, é de uma escala grande. Então, quanto maior é a área de abrangência, de influência de determinado fenômeno, maior será a sua escala. E é isso que você pode ver aqui, de novo olhando para a figura. Você vê o local com um círculo pequeno, o regional, um círculo maior, o nacional com um círculo maior ainda e o global com um círculo ainda maior. E ao lado você vai perceber sempre a indicação de quê? De cada uma das esferas, com alguns exemplos, como você pode ver na esfera local, lugar, bairro, cidade, município e assim sucessivamente. Quando nós tratamos de escalas cartográficas, nós já temos uma outra condição, uma outra situação, é uma outra coisa. Olha ali na tela o que são escalas cartográficas. São ferramentas que possibilitam a relação entre a distância real e a distância apresentada no mapa. Toda vez que nós observamos um mapa, nós estamos analisando uma representação da superfície terrestre, nós estamos vendo uma determinada área que foi reduzida a ponto de caber naquela folha de papel. Então, quando nós reduzimos essa área, nós precisamos disponibilizar a quem estiver olhando para esse mapa uma ferramenta que possibilite ao leitor do mapa saber quanto determinada distância no mapa irá valer na realidade. E aí nós temos dois tipos de escalas cartográficas, que são as escalas gráficas e as escalas numéricas. Olha ali, Porém,
nós temos ali escalas gráficas e numéricas, porém um mapa é composto por diversos elementos que veremos na sequência. Então, além das escalas, que são essas ferramentas que possibilitam uma relação entre a distância real e a distância apresentada no mapa, nós vamos ter ainda outros elementos que constituem o mapa, que é o que nós vamos ver agora. Mas antes de vermos, nós vamos ali o nosso primeiro quiz para a gente refletir um pouquinho sobre o que nós trabalhamos nessa aula. Acompanhe ali na tela, ó. Qual é a definição de escala geográfica? Conjunto de elementos presentes em um mapa. Alternativa B, amplitude geográfica de uma área de estudo. Alternativa C, ferramenta de relação entre a distância real e a distância no mapa. Lembrando que nós já tratamos do que são escalas geográficas, e aí, você que está em casa, dá uma olhadinha na tela e pensa 10 segundos no que seria, qual seria a alternativa correta. Muito bem, estudante. Você já refletiu aí um pouquinho sobre o que é a escala geográfica. Então, dentro do nosso quiz, a resposta correta seria a alternativa B, amplitude geográfica de uma área de estudo. Então, toda vez que nós estamos estudando uma área, um determinado fenômeno, nós podemos estudá-lo numa esfera local, numa esfera regional, numa esfera nacional ou numa esfera global. Então, de acordo com a esfera que nós estivermos estudando determinado fenômeno, é que nós vamos estar utilizando a escala geográfica. Dando continuidade aqui à nossa aula, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver os elementos que compõem um mapa. E o primeiro elemento que eu destaco para você ali, ó, é o título do mapa, que indica a área representada e as suas informações destacadas. Toda vez que a gente observar, olhar um mapa, ele tem que ter um título, para a gente saber qual é a área que está sendo representada e o que nós estaremos observando dentro daquele mapa que foi produzido. Observa o próximo slide aqui na tela. A gente está vendo aqui um continente, e esse continente é o continente asiático. Se a gente olhar com bastante atenção, olha onde está o título do mapa, no canto superior direito do mapa, está ali, ó. Por isso está aparecendo a indicação do título do mapa. Dando continuidade, nós vamos ver que todo mapa também tem uma fonte. A fonte do mapa na verdade, é o local da onde esse mapa foi extraído, ou ainda, a fonte do mapa ela vai trazer as informações de quem produziu esse mapa. Então, quando a gente observar um mapa, nós vamos ter um título, nós vamos também ter uma fonte que indica o responsável pela produção desse mapa. Olhando esse mapa que você está vendo na tela, Brasil Rodovias, você já consegue identificar pelo título, que é um mapa que vai mostrar para você as rodovias brasileiras, ou ainda as principais rodovias brasileiras. E este mapa tem uma fonte, tem alguém que foi responsável pela produção e pela publicação deste mapa, que vai aparecer aqui embaixo, ó. No canto inferior esquerdo existe um retângulo destacando ali, ó, qual é a fonte do mapa, quem foi o responsável pela produção ou pela publicação deste mapa. Outra coisa que nós temos é a orientação do mapa. Orientação nós vamos utilizar a rosa dos ventos, que ela serve para quê? Para que nós possamos alinhar este mapa de forma adequada. Quando eu falo para você alinhar de forma adequada, para que você possa pegar o norte do mapa e você consiga alinhar com o norte do local onde você está inserido. Então, para que você consiga direcionar este mapa da forma correta e assim possa ter uma correta localização e orientação deste mapa. E você assim possa se orientar e se localizar de forma adequada e precisa. No que você vai ver aqui no próximo slide, ó, você está vendo aqui um mapa da América do Sul. Você tem ali os países da América do Sul e você ao lado vai ver uma grande rosa dos ventos. Só que se você procurar com bastante atenção no seu mapa, você não vai encontrar esta mesma rosa dos ventos lá no seu mapa. Você encontra o quê? Apenas uma pequena parte destacada, ó. Observa com bastante atenção na tela que a rosa dos ventos que aparece no seu mapa, ela traz apenas o norte, apenas essa informação ali que está destacada no canto inferior direito. Então, ao invés de desenhar toda a rosa dos ventos, nós temos ali apenas uma pequena parte da rosa dos ventos que nos indica o norte. E a partir do fato de você, estudante, saber onde é o norte, consequentemente você conseguirá descobrir as outras direções, outros pontos cardeais, colaterais e subcolaterais.
E aí nós temos dentro do nosso mapa, nós temos outros elementos. Mas antes que tratemos dos outros elementos, nós vamos para o nosso segundo quiz. Olha ali, ó. Indique a alternativa que representa a escala geográfica. Alternativa A, fronteiras, agropecuária e cidade. B, local, regional, nacional e global. C, Guerra Fria e Guerra do Golfo. Pensa um pouquinho sobre isso rapidinho. Muito bem, estudante. Eu sei que você já pensou e talvez, na verdade não talvez, eu tenho certeza que você já se recordou daquilo que nós falamos no início da aula, das escalas geográficas. E quando a gente fala em escalas geográficas, a gente está falando de esferas de estudo. E essas esferas de estudo podem ser local, regional, nacional ou global. Então, dentro do que está previsto aqui na segunda questão do nosso quiz, a resposta certa é local, regional, nacional e global, que é o que representa a escala geográfica. Agora, vai ter na tela aí para você a primeira atividade para você copiar no seu caderno e tentar responder. Então, vamos ler com bastante atenção juntos essa questão. É questão 1. Qual é a diferença entre escala geográfica e escala cartográfica? Nesse momento, vai ficar um tempo na tela para que você possa copiar e que você vai tentando responder essa questão. Vai lá!
Muito bem, estudante. Você que já conseguiu copiar, você que já conseguiu responder, muito bem. Caso você não tenha conseguido responder ainda, não tem problema. Depois você pode continuar, você pode continuar respondendo, pode refletir mais um pouquinho. Caso você precise, você também pode reassistir essa aula lá no YouTube, acessando o canal do Aula Paraná, onde essa e todas as outras aulas estão disponíveis para você. Mas agora, continuando aqui a nossa aula, vamos falar do quê? Dos elementos que compõem o mapa. E a gente tem que falar da legenda. Legenda é a parte do mapa que nos traz o significado das cores e dos símbolos que são utilizados em um mapa. Dependendo do mapa que nós temos, nós vamos ter um conjunto de cores ou um conjunto de símbolos. E como que vamos descobrir o significado dessas cores e desses símbolos? Justamente utilizando a legenda. É a legenda que traz para nós esse significado. Então, quando você observar uma estrela, um triângulo ou diferentes cores empregadas em um mapa, para você saber o significado correto, você tem que consultar a legenda. Observe o mapa do Brasil a seguir. Olhando para ele com bastante atenção, você está vendo ali os estados brasileiros que estão com um conjunto de cores. Para que parte do mapa você vai ter que olhar para descobrir o significado dessas cores? Olha ali na tela agora. Você vai ter que olhar para a legenda. Olhando para a legenda, você vai descobrir que o verde indica a região norte, o laranja a região nordeste, o amarelo a região centro-oeste, o vermelho a região sudeste e o azul representa a região sul. Então é olhando para a legenda que você descobre o significado das cores e dos símbolos utilizados no mapa. Agora a gente vai falar sobre paralelos e meridianos. Paralelos e meridianos são um conjunto de linhas imaginárias que circundam todo o nosso planeta. Quando nós olhamos para um mapa, nós vamos perceber que estes mapas também vão trazer a indicação dos paralelos e dos meridianos. A exemplo do mapa do Brasil. Olhando para esses mapas do Brasil que nós estamos visualizando na tela, você vê um conjunto de linhas ali representadas. Essas linhas são os paralelos e os meridianos. E são essas linhas que servem como instrumento também de localização. Nós trataremos nas nossas próximas aulas de coordenadas geográficas, onde veremos a utilização prática dos paralelos e meridianos. Mas neste momento é importante que você saiba que dentre os vários elementos que compõem o mapa, um deles são os paralelos e os meridianos. Agora a gente vai para o nosso próximo quiz. Quiz de número 3, está lá na tela, acompanha. Qual é a função da rosa dos ventos em um mapa? Possibilitar a real noção de direção do mapa na realidade. Ser um elemento decorativo. Indicar o significado das cores e símbolos utilizados no mapa. Vai lá, pensa um pouquinho. Muito bem, estudante. Refletiu um pouquinho sobre a questão? Aí que tá, nesse momento, quando a gente fala na função da rosa dos ventos em um mapa, ela serve para quê, Para possibilitar a real noção de direção do mapa na realidade. Então é a rosa dos ventos que é o elemento que serve para que possamos orientar o mapa de forma correta, para que possamos orientar o norte do mapa com o norte do local onde nós estamos, e assim fazer o correto posicionamento desse mapa. Dando continuidade aqui, existem algumas informações que são de extrema importância para você, estudante. Leia ali, acompanha. A correta leitura de um mapa possibilita uma real interpretação do local representado e as informações que pretendem ser evidenciadas com o mapa. Então, o fato de você entender as informações que estão contidas no mapa possibilitam a você um correto entendimento da realidade. Quando você está vendo, por exemplo, a previsão do tempo, você está vendo os elementos ali, um conjunto de símbolos e uma pessoa indicando para você qual é a condição climática, condição de tempo em cada um dos lugares, o fato de você saber o significado dos símbolos utilizados naquele mapa possibilitam a você compreender como estará o tempo na sua localidade. Também o fato de você saber aonde está a sua localidade dentro do mapa do Brasil ou do mapa do estado do Paraná possibilita também a você uma real compreensão da realidade.
E mais uma informação que está ali bem importante. Mapas são representações reduzidas da realidade. É aquilo que eu disse no início da aula. Quando nós produzimos um mapa, nós estamos reduzindo uma determinada área a ponto de ela caber numa folha de papel. Agora a gente vai para a nossa segunda atividade. Você vai ter um tempo ali que vai ficar na tela para que você possa copiar esse exercício e possa responder. Mas antes de você começar a copiar, vamos lê-lo juntos. Apresente exemplos do cotidiano onde a cartografia está presente. Então, aonde a cartografia está presente no cotidiano, na sua vida, na vida das pessoas que você conhece. Pensa um pouquinho sobre isso, anota essa questão e responde. Vai lá!
Muito bem, estudante. Se você já conseguiu copiar, já conseguiu responder, muito bem. Caso você não tenha conseguido responder ainda, não tem problema, daqui a pouco você continua. O importante é que você volte a prestar atenção aqui na aula. Por quê? Nós vamos tratar agora das escalas cartográficas. Nós vamos falar um pouco mais sobre as escalas cartográficas, que são essas ferramentas que possibilitam o quê? Uma real relação entre a distância representada no mapa com aquela que nós vemos na realidade. Mas vamos acompanhar ali na tela, ó. Escalas cartográficas. Conforme já dito anteriormente, as escalas cartográficas são ferramentas que possibilitam relação entre distâncias reais e as distâncias apresentadas no mapa. E essas escalas, elas podem ser gráficas ou numéricas. Então, a gente vai justamente tratar um pouco mais dessas ferramentas que vão possibilitar a nós a real compreensão de quanto uma determinada distância no mapa corresponderá na realidade. E aqui, ó, a gente já começa a olhar para esse mapa de Portugal. Acompanhe ali na tela. Ó. Se você olhar na tela, no canto inferior direito do mapa de Portugal, do mapa da esquerda de Portugal, este aqui, ó, você está vendo uma escala. Aqui nós temos a indicação da escala. No outro mapa, no mapa da direita, se você olhar no canto inferior direito, você também vai ver uma escala. São duas escalas. Uma é a escala gráfica e a outra é a escala numérica, para que você saiba que existem duas formas de representar e você consiga visualizá-las na prática, a escala gráfica e a escala numérica. E o que é a escala gráfica? Acompanhe ali, ó. Representação gráfica, ou seja, um desenho que possibilita a relação entre a distância real e a distância apresentada no mapa. E aqui você está vendo dois exemplos de escalas gráficas, dessas réguas, desses elementos que possibilitam a gente, possibilitam para nós observarmos um determinado intervalo no mapa e saber quanto esse determinado intervalo corresponde na realidade. Acompanhe ali na tela, entendendo um pouco mais essa escala gráfica. Acompanhe ali, ó. Nós temos 0, 50, 100, 150 metros em intervalos iguais de distância. Se você olhar ali, ó, o intervalo entre cada um dos números indicados é sempre o mesmo. E aí, ó, tá saindo uma flechinha vermelha ali, ó. Entre o 0 e o 50 existe um intervalo. E este intervalo corresponde aqui, ó. Cada intervalo vale 50 metros na realidade. Então, toda vez que você vê este intervalo aqui, você vai saber que cada intervalo destes correspondem a 50 metros na realidade, independente de ser na escala inferior ou na escala superior, independente da forma com que ela estiver representada, porque ela possui várias formas de ser representada, mas as informações são sempre as mesmas. Esta é a forma que nós fazemos a leitura das escalas gráficas. Aqui, ó, nós temos outro exemplo de escala gráfica. Nessa escala gráfica que nós vamos visualizar, ela já está trazendo os números ali, ó, 0, 3, 6 e 9 quilômetros. E nós temos na parte superior e na parte inferior. O importante é sempre você prestar atenção na unidade de medida de distância que ela está apresentando. Se ela está falando de centímetros, de metros, de quilômetros. Isso é muito importante para que você, estudante, possa ter uma real noção da distância. Porque uma coisa é você caminhar 50 metros. Outra coisa é você caminhar de 50 quilômetros. Então é importante que você olhe sempre com atenção a unidade de medida que você vai encontrar na escala. Olhando aqui, ó, nós estamos vendo aqui esses intervalos, ó, que estão saindo as flechinhas vermelhas, tanto da escala superior quanto da inferior. E o que isso significa? Que cada intervalo destes vale 3 quilômetros na realidade. Então, é igual a outra. O que mudou? A unidade de medida. Uma trazia em metros e a outra está trazendo em quilômetros. Observe que no canto direito da tela acabou de aparecer uma outra flechinha vermelha. Ó. Olha ali, ó, entre o 6 e o 9, saindo daquele quadrado preto. O que significa ali? Ó? Pense que qual seria o número que estaria entre o 6 e o 9? Então nós teríamos o 7,5. E aí, o que ali, ó? Cada intervalo daquele ali em preto corresponde a quanto? A 1,5 km na realidade. Porque se cada intervalo grande corresponde a 3 km, cada intervalo pequeno vai corresponder a 1,5 km, porque é a metade da distância. Importante,
é você olhar com bastante atenção, você interpretar as informações e ter bastante calma na utilização das escalas. Agora a gente vai para o nosso próximo quiz. Então tá ali na tela o próximo quiz, vamos ler juntos. Indique a alternativa correta. A escala numérica é um desenho que representa a relação entre distância real e distância no mapa. Legenda é a parte do mapa responsável por indicar a orientação correta do mapa. Ou escalas cartográficas são ferramentas que relacionam a distância real com a distância no mapa. Nesse momento você pode pedir ajuda para quem estiver aí na sua casa, porque esse é o nosso quiz mais difícil da aula. Então pede ajuda para quem está em casa. Eu vou deixar um tempinho bem rápido para você dar uma pensadinha e para você pedir ajuda para quem está aí. E volto já. Muito bem, estudante. Eu vou ler de novo as alternativas e a questão para que você possa ter certeza do que você indicou. Vamos lá, acompanhar juntinhos lá na tela. Ó. Indique a alternativa correta. Letra A. A escala numérica é um desenho que representa a relação entre distância real e a distância no mapa. Letra B. Legenda é a parte do mapa responsável por indicar a orientação correta do mapa. Letra C. As escalas cartográficas são ferramentas que relacionam a distância real com a distância no mapa. Pensou? Tem certeza do que você indicou? Vamos ver se você acertou ou não. A resposta certa é a letra C, porque as escalas cartográficas são essas ferramentas que servem para relacionarmos a distância real com aquela apresentada no mapa. Então, essa é a alternativa correta. As outras duas alternativas, elas estavam erradas, elas estão equivocadas, porque elas estão misturando conceitos. Então, importante sempre, estudante, leia com calma, leia com atenção as questões. E antes de assinalar, de indicar a resposta, tenha certeza do que você está indicando. Agora, vai ficar na tela mais um exercício aí para você responder. Então, você vai pegar o seu caderno, vai anotar essa questão que vai aparecer na tela e vai ter um tempo aí para que você possa respondê-la. Então, pega ali e anota, mas antes de você começar a anotar, eu vou fazer a leitura dela para você. Descreva a importância da legenda para a interpretação do mapa. Então, você vai explicar, vai caracterizar qual é a importância da legenda no que diz respeito à interpretação de um determinado mapa. Vai lá, copia e tenta responder.
bem, estudante. Você que já copiou e já respondeu, parabéns. Você que não conseguiu concluir de responder essa questão, não tem problema. Você pode, posteriormente, responder essa questão no seu caderno ou ainda utilizar o Google Classroom, porque esta ferramenta do Google Classroom é o seu espaço de interação com o seu professor ou sua professora. É lá que você vai postar as atividades, é lá que você vai interagir com a sua turma, com os seus professores, e é por meio desta ferramenta que também será contabilizada a sua presença. Então é muito importante você, estudante, fazer acesso ao Google Classroom, que é esse ambiente virtual. Nós estamos já concluindo a nossa aula de geografia de hoje, mas eu também quero agradecer aí a participação das famílias, a sua participação, estudante paranaense, nessa nossa aula, e também quero deixar o convite para que você acesse o canal do Aula Paraná no YouTube. Lá no canal Aula Paraná você vai ter acesso a todas as aulas que foram produzidas pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e vai poder rever esta aula e todas as demais aulas que foram produzidas. Vai poder tirar suas dúvidas, vai poder rever, vai poder interagir com seus colegas. Então, muito importante você utilizar essas ferramentas, o canal Aula Paraná e o YouTube. Muito obrigado pela sua participação. Vai ficar na tela aí o QR Code para que você possa acessar o canal Aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.